Olá para você, meu amigo concurseiro de plantão, você que vai fazer a prova de Uberaba agora no ano de 2024. O Estatuto do Servidor Público do município vai aparecer na sua prova. Com certeza vai aparecer alguma coisa lá. E eu já quero te contar que é um assunto muito gostoso, muito bom de trabalhar. E legislação a gente precisa fazer assim. Eu vou antecipar o material, você já baixa para acompanhar junto comigo e fazer as anotações para você não perder nenhum ponto, porque no dia da sua prova vai aparecer o que está escrito aqui dentro, a literalidade do Estatuto do Servidor Público Municipal de Uberaba, e você será um deles. E por isso você precisa conhecer as normas jurídicas que regem o trabalho do servidor público. Então vem comigo. O meu nome é Lara Mello. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu estou no @prof.lara.sus. Deixei aqui para você. Você já vai lá, me segue, que eu vou postar dicas diárias até no dia da prova para a gente chegar juntos e conquistar a sua aprovação. Então vem comigo, vamos avançar. Lembrando que nosso estudo é por módulos fracionados, título por título. Então tem título que é um pouquinho maior, a aula vai ficar um pouquinho maior. Título que é um pouquinho menor, como essa primeira parte, que são as disposições preliminares do Estatuto. Vamos comigo? Vamos avançar? Vem comigo. Esse Estatuto, ele dispõe, ele fala sobre dispor, trazer previsões, trazer informações sobre o regime jurídico, a relação jurídica estabelecida entre a pessoa, o servidor e o ente federado, que aqui no caso é o município de Uberaba. Jurídico dos servidores públicos do município de Uberaba, e vai trazer outras providências, outras informações. Então vamos passar pelas informações iniciais? Vem comigo. O povo são os munícipes, são os cidadãos do município de Uberaba, que está localizado no estado de Minas Gerais, por seus representantes. Se são seus representantes, aqui a gente tem uma forma de participação de poder, né? Poder do cidadão. Poder, que é de uma forma indireta, ou seja, ele escolhe seus representantes para atuar em nome dos cidadãos. Então, esse poder que emana do povo pode ser de forma direta ou indireta, e aqui no caso, esse estatuto foi feito pela representação dos componentes da Câmara Municipal. Esses componentes da Câmara Municipal, que são os vereadores, que são os representantes do Poder Legislativo. Então, quando você vota e você escolhe, você dá poder para alguém dizer o que você quer em seu nome. E aprova, e eu quem? Eu, o prefeito municipal em seu nome, sanciono, ele autoriza a publicação da seguinte lei complementar. Essa lei complementar do Estatuto é 392 do ano de 2008. E essa legislação ela está disponível no site da Prefeitura de Uberaba, com as devidas atualizações, que é de onde eu retiro o material para os nossos estudos, para a gente estudar sobre o material atualizado e não ter nenhum furo na hora da sua prova. E deixei o link na nossa plataforma para você acessar o site da Prefeitura, que é muito importante para você ter as informações oficiais, ok? Vamos juntos então? Vamos trabalhar esse primeiro título. Ele é curtinho. Ele vai dizer sobre as questões preliminares da legislação complementar que diz sobre o estatuto. A fonte também eu deixo aqui para você, para a gente acompanhar junto as fontes oficiais. Título 1 das disposições preliminares. Então, o primeiro título, ele sempre traz informações iniciais, preliminares, ou seja, antes de você avançar no estudo de determinado assunto, inicialmente você precisa ter em mente as informações aqui contidas. E vamos ver quais são essas informações? Artigo 1º, esta lei complementar, que é a Lei 392 de 2008, que fala sobre o Estatuto do Servidor Público, ele institui, ele cria o regime jurídico, a relação jurídica de segurança entre o servidor e o ente federado, a pessoa jurídica de direito público, que no caso é a Prefeitura de Uberaba. Dos servidores, ou os servidores é a pessoa física investida em um cargo público, do município de Uberaba, o município de Uberaba, que é uma pessoa jurídica, pessoa jurídica de direito público, e suas autarquias. As autarquias são os braços da prefeitura legalmente constituídas que exercem uma administração indireta, ou seja, não é a prefeitura diretamente que vai exercer determinada atividade, é uma autarquia, então uma administração
indireta. As fundações públicas também é uma forma de administração pública indireta e normalmente essas fundações a gente encontra principalmente para a administração da saúde a nível municipal. Eles criam fundações municipais de saúde ou dão um outro nome. Então são as fundações públicas e da Câmara Municipal. A Câmara Municipal são onde eu encontro o poder legislativo, e a nível municipal eu tenho os vereadores, que são os ocupantes do poder legislativo local, respeitada, nesse caso, a sua competência privativa. A competência privativa da lei complementar, que fala sobre o Estatuto do Servidor, a Lei 392 do ano de 2008. Ok? Então vamos mais, segue aqui comigo no seu material. Ainda sobre as disposições preliminares, então inicialmente nós temos que levar em consideração o quê? Para os efeitos dessa lei complementar, o servidor é aquela pessoa física investida em cargo público. Então a gente tem um conceito aqui, e esse conceito é fundamental. Nós vamos usar esse conceito durante todo o estatuto. Então, servidor é a pessoa legalmente. Se é legalmente investida, é porque veio por força de uma lei. Uma lei criou um cargo e essa pessoa ocupou, e essa pessoa é o servidor. Legalmente investido, ou seja, ela investe, ela coloca uma roupa e se torna servidor. Ela ocupa o cargo e se investe das disposições, das atribuições daquele cargo público. Então, o servidor é essa pessoa. É um conceito importantíssimo. Parágrafo 1º. Os cargos públicos, ou seja, os cargos que são criados por lei, que são acessíveis a todos os brasileiros. Apenas aos brasileiros? Não. Também aos estrangeiros. Eu posso ter estrangeiro ocupando um cargo público no Brasil? Sim, na forma da lei. Então, a lei vai especificar de que forma isso vai acontecer. E esses cargos públicos sempre são criados por lei. Então, a lei municipal ela será publicada a fim de garantir a criação de um cargo público. O cargo está aqui. Você vem e ocupa. Quando você ocupa esse cargo público, você se investe, você veste a roupa do servidor público. Com denominação própria. Por que denominação própria? O cargo é a fim de garantir a ocupação em determinada atividade. E essa atividade pode ser, por exemplo, de professor, de médico, de dentista, de qualquer área de necessidade a nível municipal. E o número também será certo. Por que o número será certo? Eu preciso de 10 cargos de professores, eu preciso de 20 cargos, um cargo mais cadastro de reserva, como é a moda agora, por exemplo. A jornada de trabalho, a lei cria, diz a quantidade e a jornada, 40 horas semanais, 44 horas semanais, 12 por 36. Então, a jornada é específica e a remuneração que esse cargo vai receber. Um salário mínimo, 2 salários mínimos, 10 salários mínimos, 50 salários mínimos para o provimento em caráter tanto efetivo, que é aquele em que a pessoa atinge a estabilidade após o período de estágio probatório, ou em cargo de comissão. Esse cargo de comissão, agora abaixo ele vai dizer que são os cargos de livre nomeação e exoneração, que são cargos ocupados normalmente para direção, chefia e assessoramento. E a gente já vai ver. Parágrafo 2º, os cargos de provimento efetivo, que é aquele em que depois do estágio probatório eu tenho a estabilidade, poderão ser isolados ou organizados em carreira. Carreira eu tenho cargos o quê? De progressão. Eu tenho uma progressão na minha carreira. Normalmente começa lá classe A, classe B, classe C, depois classe especial, por exemplo. Parágrafo 3º, os cargos em comissão. Aqui eu tenho os cargos em comissão. São os que envolvem atividades de direção, de chefia ou de assessoramento, são cargos meramente técnicos. Eu crio a Fundação Municipal de Saúde, eu enquanto prefeito, e eu preciso nomear a meu critério e a minha escolha o chefe da Fundação Municipal de Saúde. Então, eu escolho alguém que tecnicamente tem habilidade para desenvolver aquele cargo, da minha confiança, e nomeio para ocupar aquele cargo. Mas ele gera o quê? Livre nomeação e livre exoneração. Da mesma forma que eu nomeio, eu posso exonerar a qualquer tempo, bem como assistência direta e imediata. Então, esses cargos de comissão é de assistência direta e imediata e são de livre nomeação e exoneração. Assim, são os cargos em comissão, diferentemente dos cargos que são efetivos.
Artigo 3º, a classificação. Vamos marcar, classificação. As atribuições e a organização dos cargos que são criados por lei e das carreiras serão estabelecidas por lei. Essa lei que cria o cargo, ela vai trazer para mim a classificação, as atribuições desse cargo e a organização desses cargos junto às carreiras que são criadas pela lei. E artigo 4º é proibida, é vedada o quê? A prestação de serviço público de forma gratuita. Existe um caráter remuneratório das atividades, claro, salvo, exceto, vamos marcar aqui, ó, exceto, tem exceção? Tem, nos casos previstos em lei. Então, se na lei está previsto que em determinado período o professor pode trabalhar e não receber, caso ele se interesse naquela determinada possibilidade, pode acontecer? Pode acontecer, nos casos previstos e definidos em lei. Ok? Essa é a parte preliminar, ela é curtinha, são 4 artigos só. Então, vamos fazer uma questão para a gente treinar esse assunto sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal de Uberaba, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uberaba. Assinale a opção correta, então a gente vai procurar a opção que está verdadeira, em conformidade com o Estatuto. Letra A. Para os efeitos dessa lei complementar, a Lei 392 do ano de 2008, servidor, ó, o conceito, é a pessoa legalmente investida em cargo público? Perfeitamente, já é o nosso gabarito, aqui já é o nosso gabarito, é a cópia e cola da previsão que está no Estatuto. Letra B, os cargos públicos, eles são acessíveis apenas, olha o apenas aqui, gente, aos brasileiros. Também aos estrangeiros, é o que torna a opção incorreta. Na forma da lei, são criados por lei. É criado por lei, sim, mas são acessíveis tanto a brasileiros quanto a estrangeiros. E letra C, os cargos de provimento provisório não são provisórios, ó, aqui é definitivo. Definitivo, eles poderão ser isolados ou organizados em carreiras. Então, aqui não é provisório, aqui é definitivo. E letra D, é permitida a prestação de serviço público gratuito? Não, é vedado, é proibida a prestação de serviço público gratuito. É a regra, salvo nos casos previstos em lei. Então, o nosso gabarito da nossa primeira questão para a gente treinar as questões preliminares ficou o gabarito de letra A. E a gente encerra aqui nosso primeiro módulo do Estatuto e eu já te espero para a gente estudar o próximo, o título de número 2. Vem comigo!